O livro de Jó, a história que vai mudar a forma como você enxerga o sofrimento. Uma narrativa bíblica impactante. O homem mais justo da terra. Na terra de Uz, há milhares de anos, vivia um homem chamado Jó. Não era um homem comum. As escrituras o descrevem como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Imagine por um momento, dentre todos os bilhões de pessoas que já pisaram nesta terra, Deus o considerava o mais justo de sua época. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma família numerosa. Tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Era considerado o homem mais próspero de todo o Oriente. Mas sua verdadeira riqueza não estava em seus bens materiais. Sua riqueza estava em seu caráter. Toda manhã, Jó se levantava antes do sol nascer e oferecia holocaustos por cada um de seus filhos. Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações, pensava ele. Que pai você conhece que ora diariamente, não pelos erros que vê, mas pelos erros que nem sequer aconteceram? Jó era um intercessor nato, um homem que vivia na presença de Deus. O desafio nos céus. Mas então, algo extraordinário acontece nos céus. O texto sagrado nos revela uma conversa entre Deus e Satanás que mudará para sempre nossa compreensão sobre o sofrimento humano. De onde você vem? Logos, pergunta Deus a Satanás. De rodear a terra e passear por ela, responde o acusador. Então Deus, com orgulho paternal, aponta para Jó. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A resposta de Satanás ecoa através dos séculos como uma acusação que ainda hoje ressoa em nossos corações. Porventura, teme Jó a Deus debalde? Não fizeste uma sebe ao redor dele, da sua casa e de tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende agora a tua mão, toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Em outras palavras, Jó só te serve porque você o abençoa. Tire as bênçãos e você verá quem ele realmente é. Deus aceita o desafio. Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. A primeira tempestade. Em um único dia, a vida perfeita de Jó desmorona completamente. Um mensageiro chega correndo, ofegante. Os sabeus atacaram e levaram os bois e as jumentas, e mataram os servos à espada. E só eu escapei para te trazer a notícia. Ainda falava quando outro mensageiro surge. Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para te dar a notícia. Antes que pudesse processar a informação, um terceiro mensageiro aparece. Os caldeus formaram 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e mataram os servos à espada, e só eu escapei para te contar. E então, o golpe final. O quarto mensageiro, com lágrimas nos olhos. Seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um grande vento veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. A casa caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para contar a você. Em 24 horas, Jó perdeu tudo. Todos os seus bens, todos os seus filhos, toda a sua fortuna construída ao longo de décadas. Mas observe sua reação. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. As Escrituras registram. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A segunda investida, Satanás volta à presença de Deus, frustrado. Sua teoria havia falhado. Jó permaneceu fiel mesmo perdendo tudo. Mas o acusador não desiste. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus permite. Eis que ele está na tua mão, somente preserva-lhe a vida.
Satanás feriu Jó com úlceras malignas desde a planta dos pés até o alto da cabeça. A descrição de sua condição é devastadora. Feridas purulentas, coceira insuportável, insônia, pesadelos, mau hálito, emagrecimento extremo, pele ressecada e rachada, febre constante. Jó se senta no meio das cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Sua própria esposa, a mulher que dividiu com ele todos os anos de prosperidade, o abandona emocionalmente. Você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde com uma sabedoria que transcende o entendimento humano. Você fala como qualquer doida. Receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal. Os amigos que machucam. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, ouvem sobre suas calamidades e vêm para condoer-se dele e para consolá-lo. Quando o veem de longe, mal o reconhecem. Rasgam suas vestes, choram em voz alta e se sentam com ele no chão por 7 dias e 7 noites em silêncio, porque viam que a dor era muito grande. Até aqui, foram verdadeiros amigos. O problema começa quando abrem a boca. Durante 35 capítulos, esses homens bombardeiam Jó com acusações disfarçadas de conselhos. A lógica deles é simples e cruel. Se você está sofrendo, é porque pecou. Deus é justo, portanto, sua dor é consequência de sua maldade. Lembra-te, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os retos destruídos? Zrênia questiona Elifaz. Se buscares a Deus e suplicares ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, certamente despertará por ti. Adiciona Bildade. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Conclui Zofar. Por 35 capítulos, Jó defende sua integridade enquanto seus amigos o atacam com sua teologia limitada. Eles transformaram Deus em uma máquina de venda automática. Você coloca boas obras, recebe bênçãos. Você coloca pecado, recebe castigo. O grito de um coração quebrantado. Jó, em meio à sua angústia, faz algumas das perguntas mais profundas já registradas na história humana. Por que morreu luz ao miserável e vida aos amargurados de alma? Por que se dá luz ao homem cujo caminho está encoberto e a quem Deus fez cercar de trevas? Oxalá eu soubesse onde o poderia achar e pudesse chegar ao seu tribunal. Ele não está questionando a existência de Deus, mas sua aparente ausência. Não está negando a soberania divina, mas clamando por uma audiência. Jó quer uma explicação. Quer entender o porquê. E então, no auge de seu desespero, Jó faz uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Bíblia. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus. Mesmo sem entender, mesmo na dor mais profunda, mesmo quando Deus parecia ausente, Jó declara: meu Redentor vive. A voz do redemoinho. Após 35 capítulos de debate, quando todos os argumentos humanos se esgotaram, Deus finalmente fala. Mas ele não responde às perguntas de Jó. Em vez disso, faz suas próprias perguntas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Declare-me, se tens entendimento. Quem determinou as suas medidas? Certamente tu o sabes. Ou quem estendeu sobre ela cordel? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este saindo do ventre materno se derramava? Por 4 capítulos inteiros, Deus desfila sua criação diante de Jó. Fala sobre as estrelas, os oceanos, os animais selvagens, as aves do céu. Cada pergunta aponta para uma realidade esmagadora. Há um universo de complexidade e mistério que está além da compreensão humana. Deus não explica o sofrimento de Jó. Em vez disso, revela sua grandeza infinita. A mensagem é clara. Se você não pode entender como funciona a criação que pode ver, como pretende entender os propósitos eternos que não pode ver? A resposta de Jó. Diante da majestade de Deus, Jó finalmente compreende. Não compreende o porquê de seu sofrimento, mas compreende quem está no controle.
Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Jó não se arrepende de algum pecado que causou seu sofrimento. Ele se arrepende de ter questionado a sabedoria de Deus. Se arrepende de ter exigido explicações de alguém infinitamente maior que ele. O desfecho surpreendente. Após Jó se humilhar diante de Deus, algo inesperado acontece. Deus se dirige aos 3 amigos de Jó com palavras de repreensão. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 companheiros, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Os amigos de Jó, que passaram 35 capítulos defendendo a Deus, estavam errados. Jó, que questionou e lutou com Deus, falou o que era correto. Deus prefere honestidade bruta a falsas piedades. E então, Deus ordena algo revolucionário. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos faça conforme a vossa loucura. O homem que mais sofreu deve orar pelos que o fizeram sofrer ainda mais. E Jó obedece. Ora por seus amigos que o acusaram, que o julgaram, que transformaram sua dor em culpa. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. A restauração, Deus restaura a sorte de Jó em dobro. Ele recebe 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Nasce novamente 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se tornaram as mais formosas de toda a terra. Jó viveu ainda 140 anos após sua provação, vendo seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Morreu velho e farto de dias. A lição eterna. A história de Jó não é apenas um relato antigo sobre sofrimento. É uma revelação sobre a natureza da fé verdadeira e o propósito eterno de Deus. Jó nos ensina que existe um tipo de fé que não depende de circunstâncias. Uma fé que permanece mesmo quando não entendemos. Uma fé que adora mesmo na tempestade. Seus amigos representam a religiosidade superficial que oferece respostas fáceis para questões complexas. Jó representa a fé autêntica que luta com Deus, mas não o abandona. A grande revelação do livro de Jó é que Deus não nos deve explicações. Ele nos deve sua presença. E às vezes, sua presença é mais preciosa que suas respostas. O sofrimento de Jó não foi punição por pecado. Foi o palco onde a genuinidade de sua fé foi demonstrada tanto na terra quanto nos céus. Sua dor teve propósito eterno, mesmo que ele não soubesse na época. A transformação da perspectiva. Quando você está atravessando seu próprio vale de sombra e morte, lembre-se de Jó. Seu sofrimento não significa que Deus o abandonou. Suas lágrimas não são evidência de sua ausência. Suas perguntas não o ofendem. Deus estava presente no meio das cinzas com Jó, mesmo quando ele não podia senti-lo. Estava orquestrando um propósito eterno, mesmo quando tudo parecia sem sentido. A história de Jó nos ensina que a pergunta não é "por que sofro?", logos, mas "como vou responder ao sofrimento?". Não é "onde está Deus?", Zrenia, mas "vou confiar nele mesmo quando não o vejo?". O livro de Jó termina com restauração, mas a verdadeira vitória não está no final feliz. Está na declaração feita no meio da tempestade: "Ainda que ele me mate, nele esperarei". Esta é a fé que move montanhas. Esta é a fé que transforma a tragédia em triunfo. Esta é a fé que faz com que, mesmo no vale mais sombrio, possamos declarar: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". A história de Jó mudará para sempre a forma como você enxerga o sofrimento. Porque no final das contas não se trata de evitar a dor, mas de encontrar Deus no meio dela. E quando o encontramos ali, descobrimos que Ele nunca nos deixou. Ele apenas estava nos preparando para uma glória que ainda está por vir.